Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo e nós estamos em mais uma noite de lives do nosso Papinho Inteligente dessa semana para conversar sobre diversos assuntos. Hoje nós vamos conversar com um psicólogo que também faz um trabalho em uma ONG voluntária, que ele vai falar um pouquinho com a gente, Sani Ferreira, sobre teorias humanistas. Já ouviu falar? O humanismo é uma vertente da psicologia que tem atraído várias pessoas, inclusive estudantes de psicologia. A gente vai conversar um pouquinho sobre os seus conceitos fundamentais, sobre qual é a postura do terapeuta humanista, e tem muita coisa boa para conversar, tá? Já convido você a ficar conosco, pois o nosso papo inteligente de hoje está recheado de coisas boas para você, que gosta de terapia, assuntos de psicologia e que gosta de refletir um pouquinho sobre esses mistérios que existem dentro de nós. Já convido você a permanecer conosco, vai lá na tua despensa, pega a tua bebidinha, fica aqui, conversa com a gente, interage, compartilha essa live para os teus amigos através do direct, pois todas as configurações de privacidade estão abertas. Já estou vendo que o Sani já está presente na sala. Sani, só me dá um retorno se você consegue me ver e me ouvir bem. A transmissão está boa? Escreve alguma coisa no chat, por favor. Beleza, o Sani já está dando ok, que a transmissão está excelente. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos nessa noite de domingo, mais uma vez, com o nosso Papinho Inteligente da semana, para bater um papo super legal com o psicólogo Sani Ferreira. A gente vai falar sobre teorias humanistas, tá? Antes de mais nada, eu já quero, em primeiro lugar, pedir desculpas a todas as pessoas que acompanham as minhas lives, porque o Júnior Hatz, que é ativista LGBTQIA+, tinha um horário agendado comigo para fazer uma live sobre ativismo LGBT a partir da literatura dele. Ou seja, ele escreve livros e ele milita também por essa causa. Por causa de um problema que aconteceu no trabalho dele, porque ele está envolvido em campanhas eleitorais, infelizmente a gente teve que adiar essa live. Tá? Eu já peço desculpas a todos aqueles que nos acompanham, tá? E eu quero informar que o Júnior também pediu desculpas e nós ficamos de esperar passar esse período eleitoral para depois a gente marcar um outro horário, tá? Então quero que todos aqueles que estavam esperando a live sobre ativismo LGBTQIA+, não precisam ficar decepcionados, porque a gente vai fazer essa live. A gente só vai fazer depois do dia 15 de novembro, que é a data das eleições para esse ano de 2020, tá? Quero também aproveitar e convidar todas aquelas pessoas que estão conosco aqui para conhecerem os meus projetos literários. Recentemente, eu publiquei um romance erótico que é resultado de 10 anos de pesquisa. O livro Meu Irmão e Eu conta a história de um amigo meu. Ele me contou essa história em 2016 e, infelizmente, faleceu em 2017. Para minha surpresa, o livro tem repercutido bastante nas redes sociais. Essa semana mesmo, eu fui agraciado com uma influencer digital que entrou em contato comigo e disse que finalizou a leitura de Meu Irmão e Eu e vai fazer a gravação de um vídeo, um vlog para o canal dela do YouTube falando sobre o livro Meu Irmão e Eu, recomendando. E a gente conversou um pouquinho, eu tirei algumas dúvidas dela, ela achou o projeto super interessante, ficou um pouquinho extasiada, que é o que normalmente acontece, né? Mas a gente tem percebido que este livro tem causado
bastante comoção nas pessoas, as pessoas têm ficado bastante interessadas, curiosas, até pela própria natureza, né, por tudo que aconteceu com ele, pelos efeitos psicológicos, né, por todo o histórico, né, que aconteceu com ele na vida dele, tá? Então já quero convidar você a conhecer. Se você ainda não adquiriu, eu preciso informar que o livro Meu Irmão e Eu faz parte de uma trilogia que é da minha autoria, chamada Meu Irmão. Meu Irmão e Eu é o primeiro volume que já foi publicado. O livro tem 120 mil palavras, distribuídas em 9 capítulos. Está disponível somente em e-book na Amazon pelo valor de R$ 9,90. Então já convido você a adquirir. Para você comprar, você clica no link que está disponível na bio do meu Instagram, tá? Informo também que ainda existem algumas perguntas sobre o livro que as pessoas mandaram para mim que eu ainda não tive a oportunidade de responder. De vez em quando eu consigo, eu faço uma pré-live, ou seja, pelo menos 30 minutinhos antes das lives oficiais do Papinho Inteligente, e aí eu respondo pelo menos umas 5 ou 6 perguntas. Essa semana não foi possível, tá? Mas assim que for possível, eu faço mais uma pré-live para responder algumas perguntas. Normalmente são pessoas curiosas que têm interesse, até pela natureza controversa do livro, e eu faço questão de sempre explicar algumas coisas, tá bom? Vamos conversar um pouquinho? Hoje nós vamos bater um papo com Sani Ferreira. Ele é graduado em psicologia pelas Faculdades Integradas de Taquara, FACAT, é psicólogo clínico e também é psicólogo voluntário na ONG Vida Breve, que ele vai explicar um pouquinho para a gente. Estou vendo aqui que a Rosângela, o Charles, a Marli, a Jassoneide, o Sani já estão presentes, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre teorias humanistas, que é uma vertente da psicologia que tem chamado bastante atenção. Eu, particularmente, me identifico muito com o humanismo, tá? Talvez até bem mais que a psicanálise. O Sani já está presente, eu já vou chamá-lo para a gente começar a nossa conversa. Oi, Sani, boa noite. Tudo bom? E aí, Paulo, tudo bem? Tudo certo? Você consegue me ver e me ouvir bem? A transmissão tá boa para ti? Consigo sim, tá bem legal. Ah, coisa boa. E aí, como é que estão as coisas? Tá, tudo bem, tudo certo aí. Enfrentando Você essa pandemia aí, mas bem, assim, com saúde, né? Trabalhando bastante, então, isso você sabe que eu nunca é torci importante, né? tanto para que um ano acabasse como eu estou torcendo para que 2020 acabe, porque eu estou quase num Não, cárcere é verdade. privado aqui. Eu fiquei com um pouquinho de inveja quando você me mandou um áudio. Eu sou da madrugada, né? Eu tô escrevendo bastante na madrugada e durmo durante o dia. E aí você me mandou um áudio dizendo assim, olha, eu ouvi o teu áudio, eu estava aqui numa janta, eu falei, putz, cara, bem eu que queria estar numa janta também. Ah, é? Sim, sim. Sani, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por você tirar um tempinho de disponibilidade para conversar com a gente aqui. Eu sei que você tem as suas obrigações aí como chefe de família, como pai de família, e também tem o seu trabalho como psicólogo. E você vai conversar um pouquinho também com a gente sobre esse trabalho voluntário que você está fazendo na ONG Vida Breve. Então, eu já quero, em primeiro lugar, agradecer a você pela sua disponibilidade em conversar um pouquinho com a gente. E já vou aproveitar também, já vou fazer uma pergunta para você, tá? A gente se propôs a conversar um pouquinho sobre teorias humanistas. A gente sabe que o humanismo é uma vertente da psicologia, né? Como quase tudo que existe dentro da psicologia também deriva da psicanálise, né? Mas o humanismo tem uma peculiaridade. O terapeuta humanista, na minha concepção de estudante, ele se destaca e se diferencia justamente pela sua abordagem terapêutica, que é uma coisa que a gente vai conversar bastante. Diga-se de passagem, abordagem essa que também tem várias formas de acontecer, porque vários teóricos desenvolveram várias coisas dentro dessa abordagem. Mas de uma forma bem simples, diga pra gente o que é a teoria humanista. Sim. Eu vou procurar falar, assim, de uma forma um pouco mais didática, assim, até para aquelas pessoas, né, que não têm tanto conhecimento acerca da psicologia possam e consigam entender, né? Então, como você falou ali, né, a abordagem humanista ou a terapia, a teoria humanista, ela é uma vertente da psicologia, né? Eu costumo chamar também de uma escola de psicologia. O que que é uma escola de psicologia?
Por exemplo, eu gosto de fazer uma analogia com a religião, né? Dentro da religião ali tem as igrejas, né? A igreja católica, a igreja luterana, a igreja evangélica, né? Todas elas têm o mesmo propósito, né? Que é servir a Deus e tal. Mas entre elas, elas possuem características distintas, né? É um modo distinto de, de ver, de enxergar as coisas, né? Então, dentro da psicologia seria mais ou menos assim nesse sentido, sabe? Uh, as escolas de psicologia, elas elas trabalham também, procuram enxergar as coisas de maneiras distintas, mas elas também todas têm o mesmo objetivo, né? Que é entender, tentar entender assim o comportamento humano, né? E as questões psicológicas, né? Então, dentro dessas escolas, né? Você falou antes já também sobre a psicanálise, né? A psicanálise, né, talvez por ser a primeira também, né, e a mais antiga, né, todo mundo já ouviu falar, né, de Freud, seu fundador, né, o pai da psicanálise, né, ela, digamos que ela seja, assim, a primeira força, assim, a nível mundial, né, é a escola de psicologia mais importante, com mais influências no mundo inteiro, né. Em segundo lugar, a segunda onda, a segunda força da psicologia, né, em termos mundiais, seria a TCC, né, que seria a teoria, a teoria cognitivo-comportamental, né. Então, ela teve como seu grande fundador Skinner, né, e, e a psicologia humanista, né, ou a escola de psicologia humanista, é considerada atualmente a terceira força mundial, né, e ela teve como um de seus grandes criadores e fundadores, né, Carl Rogers, né, um psicólogo, né, norte-americano. Então, esta seria a abordagem humanista, a teoria humanista, né, a escola de psicologia humanista, enfim, né, explicando assim de uma forma bem didática, seria isso, sabe? E assim, não dá para se dizer que uma seja melhor que a outra melhor que uma, não, elas apenas têm características distintas que procuram explicar os fenômenos psicológicos, né, a sua maneira, pelo seu modo de vista. Você fez uma Mais ou menos analogia isso. fantástica. Você pegou as características peculiares de cada religião, e aqui a gente vai falar de cristianismo, e você exemplificou a partir dessas características como funcionam as coisas na psicologia. A gente sabe que Isso. Freud foi muito controverso. A gente sabe que quase tudo da psicologia nasce da psicanálise, né? Freud foi muito controverso. Seria errado dizer que, de alguma forma, a teoria humanista surgiu também como uma contestação da psicanálise, ou uma outra forma de enxergar as coisas? Porque várias teorias surgiram, Sani, a partir de discordâncias. O Freud propunha uma Sim. coisa, e aí vinha um outro teórico que dizia, olha, isso é assim, mas isso pode acontecer também dessa forma. E aí fundava uma nova teoria, consequentemente uma nova escola, com outros adeptos, outros seguidores. O humanismo deriva da psicanálise, isso é fato, como quase tudo que ocorre na psicologia. Os teóricos humanistas divergiam da psicanálise? Sim, a teoria humanista surgiu, né, como contraponto, né, não só à psicanálise, mas também à TCC, né, a teoria cognitivo-comportamental, né, que eram as duas principais abordagens, né, mas ela, sim, ela surgiu em contraponto a essas outras abordagens, né, trazendo uma nova maneira, né, de entender aí esse ser humano, né, De exatamente, isso forma, mesmo, de forma um pouco mais resumida, seria mais ou menos isso. Olha, você e isso, eu sempre conversamos muito na faculdade, né? Aliás, a nossa aproximação ocorreu por causa disso, né? Eu também me identifico em algumas isso, coisas com a teoria humanista, e eu percebo que verdade. você também era sempre muito assíduo. Inclusive nas aulas da professora Renata, maravilhosa, um abraço para ela. Mas como é que surgiu esse interesse em você? O que que você viu no humanismo que fez você, enquanto estudante de psicologia, se interessar pelo humanismo? Então, assim, dentre essas várias abordagens, né, o que se presume, né, que o aluno, né, o psicólogo deve fazer, né? Ele deve, né, entre essas abordagens escolher uma, né, aquela pela qual ele mais se identifique, né, para, né, que futuramente ele possa trabalhar, né, de acordo com os princípios dessa abordagem, né. Agora voltando àquela analogia da igreja, né, você
Não pode, por exemplo, né, ser católico, né, e evangélico e outra religião ao mesmo tempo, né? Ou você segue os princípios de uma, né, ou de outra, né? E com as abordagens, as teorias, né, as escolas de psicologia, né, se sugere isso também, né, que o aluno ou o psicólogo siga, né, durante a sua carreira, sua trajetória profissional futuramente, né, uma delas, né. Então, voltando um pouquinho lá no início, Paulo, no meu início na faculdade de psicologia, né, como leigo, né, em 2012, né, eu fui para a aula minha primeira disciplina, né, aula de psicologia geral, né, e sem ter esse conhecimento prévio, né, sobre essa escola, sobre as abordagens, né. Então, eu lembro, né, minha professora, não sei se você chegou a conhecer, a professora Silvia Coiro, né, posteriormente ela veio a ser coordenadora do curso também, né, muito, muito boa ela, muito. Mas, assim, ela me apresentou, né, dessa primeira disciplina as abordagens, né, a psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental, né, a teoria humanista e a teoria sistêmica, né, que são as quatro principais abordagens trabalhadas no curso da psicologia da FACAT, né. Então, a princípio, assim, aquela com a que eu mais me identifiquei foi realmente a psicanálise, né, era a que mais me chamou a atenção, a que mais me encantava naquele momento, né. E nos próximos períodos, né, os próximos anos de faculdade, os 2 ou 3 primeiros anos, né, eu fiz grupos de estudo, né, em psicanálise. Eu fiz uma salas de espelho, né, da abordagem psicanalítica, né, com o professor Tomás, né, Tomás Gomes Gonçalves, né, ótimo professor, né, uma sala, um grupo assim, muito bom, né, aprendi muito, né. E mais o que me fez assim virar a chave, né, nessa perspectiva de abordagens, né, foi justamente no ano de 2015. Por quê? Nesse ano, né, eu estava fazendo, né, o meu primeiro estágio curricular. A gente chama na Facate de estágio básico, né? Então, era um estágio, né, de observação, né, em sala de espelhos, né, com a professora Patrícia Colossi, né, um estágio muito bom também, a professora muito boa, psicóloga excelente, né? E desse estágio, né, a gente fazia também em paralelo ali o que é chamado na Facate de supervisão acadêmica, né? Que é aquele espaço onde os alunos se reúnem com uma outra professora, outra psicóloga, né? E discutem aspectos mais formais, como a construção de um artigo, né? A construção de diários de campus, né? Então, nesta supervisão acadêmica, né? A minha supervisora, no caso, era a professora Marília Reginato Gabriel. E durante um desses encontros, um desses encontros de supervisão, a gente estava justamente falando sobre o tema de diários de campo, né? Diários de campo, né, em observações, né? E ao final do encontro, ela sugeriu, né, para mim e para a turma, né, para meus colegas, né, que a gente lesse um livro, né, de um autor, né, ela sistêmica, da abordagem sistêmica, né? Ela nos sugeriu um livro de um autor humanista, né? De nome Irving Yalom, né? E, e então, né, a nossa supervisão ela era da, das 18 às 19, né, da tarde, né, horário vespertino, né? E às 19h30 eu já tinha aula, né? Então, naquele intervalo de tempo ali, naquela meia hora ali, eu peguei a indicação dela, botei na internet ali e conseguia o PDF do livro que ela havia sugerido, né? Do livro em aula, né? E ali eu comecei a ler. Tá, essa foi uma coisa. E em paralelo a isso, também nesse mesmo período, né? Eu comecei a fazer com a professora Renata, você já citou ela antes aí, a disciplina de teorias humanistas, né? Onde eu pude, né, adentrar um pouco mais, né, na teoria, né, e pude conhecer também o trabalho principalmente do principal autor, né, que era o Carl Rogers. Então, um pouquinho antes, né, nas férias, né, eu tinha pegado na biblioteca da Facate um livro de um autor referência em psicanálise, né, Zimmermann, né? E desse livro eu lembro que eu comecei a ler, né, e não consegui, né, prosseguir com aquela leitura, né.
Já com o livro do Yalom, que foi a sugestão da professora, eu comecei a ler, quando eu me dei por conta, eu já tinha lido e relido ele por 2 vezes, tá? Isso é uma Então, das coisas que a gente sempre deve observar, né? Quando o nosso desejo está entregue a alguma coisa que realmente tem algum retorno para a gente, significa que a gente vai adiante. Assim como você, só interrompendo você um pouquinho, assim como você, eu também tinha muito interesse pela psicanálise. Confesso que me decepcionei um pouco, eu discordo de Freud em diversos momentos, em diversas coisas que ele defende. Acho que a psicanálise precisa se atualizar. Que bom que já existem várias vertentes da psicanálise. E assim como você, eu também me percebi ali, me aproximando um pouquinho do humanismo, de acordo com aquilo que era passado para a gente. A Renata teve uma influência enorme sobre mim, sobre essa minha paixão pelo humanismo, né? Tem algumas coisas dentro do humanismo que eu também discordo, porque sou um ser humano indagador por natureza, não engulo as coisas assim que me empurram goela abaixo, não. Tenho uma capacidade de pensar e refletir, mas de todas as teorias que eu percebo ali, também em psicologia geral e em outras cadeiras, me percebi também ali um pouquinho desejoso de conhecer um pouquinho mais sobre o humanismo, né? Olha, você comentou uma coisa que é bem interessante, até para que estudantes de psicologia, pessoas que realmente ficam um pouco confusas, né? Porque dá uma certa angústia, não é, Sani? A gente entra dentro do curso e é tanta informação sobre tantas teorias a gente fica pensando assim, meu Deus, para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, que tipo de psicólogo eu vou ser. E é importante deixar uma coisa muito clara, deixa as coisas acontecerem, vai conhecendo, vai lendo, vai mensurando, vai questionando, te aproxima dos professores, porque essas coisas vão surgir no decorrer do tempo. Eu já estou às vésperas da minha formatura em psicologia, tenho certeza quase absoluta que existem algumas coisas que eu não pretendo me envolver dentro da minha área de atuação, né? E tem algumas outras coisas que eu ainda tenho interesse, inclusive talvez fazer especializações, mestrado ou alguma coisa dessa natureza. Já fica a dica aí para as pessoas que estão nos acompanhando, para que elas também possam, né, ter um pouco de calma, assim como você encontrou seu caminho, eu estou encontrando o meu e vários estudantes com certeza encontrarão. Sani, deixa eu te perguntar, fala um pouquinho sobre os conceitos fundamentais do humanismo, que eu acho importante. Você já falou um pouquinho sobre o seu interesse, falou um pouquinho sobre o que é a teoria humanista, e já aproveita e fala para a gente sobre essas especificidades da teoria dentro da vida do sujeito. então, o principal, assim, pressuposto, né, da teoria humanista, né, é aquele de que o ser humano ele tem uma propensão inata para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal, né. Então, o ser humano ele tendo assim as devidas condições, né, as condições básicas e necessárias, né, para se desenvolver, não, ele vai sempre em busca desse crescimento. Então, a teoria humanista, ela busca sempre olhar assim o lado positivo do ser humano, né, com foco, né, nesse crescimento saudável, nesse desenvolvimento saudável, e não com foco na doença. Então, é uma visão assim mais positiva do ser humano, vamos dizer assim. Esse é um dos pressupostos e eu concordo totalmente. Porque, veja, a teoria humanista, a partir do que você está dizendo aí, para mim, parece-me que enxerga o ser humano como um ser dotado e capaz de se desenvolver sozinho. Longe de mim querer fazer qualquer tipo de discriminação, mas eu não gosto muito de alguma teoria que fica dizendo como eu devo fazer, o que eu devo fazer, que fica me treinando. E é claro que você está entendendo o que eu estou dizendo, que fica me treinando para que eu seja uma coisa. Não, deixe eu descobrir o que eu quero ser, o que eu quero fazer, quem eu sou, para onde eu estou indo, onde eu estou, onde eu quero chegar, porque eu sou capaz de fazer isso. Claro que eu encontro isso em diversos lugares, eu encontro isso na psicanálise, eu encontro isso no, na teoria humanista, né? E eu acho bom você tocar nesse pressuposto, porque isso me parece que a teoria acredita que você é capaz de você governar a sua vida, de se desenvolver. É claro que a gente precisa também falar sobre a famosa pirâmide de Maslow, né? Quando essas necessidades básicas são supridas, né? De acordo com a prioridade ali estabelecida, fica muitíssimo mais fácil, né?
Isso é algo bem importante para a teoria, não é, Sani? Sim, sim, esse é digamos assim, que seria, né, o principal pressuposto, né, o carro-chefe, assim, da teoria, né, essa visão, assim. Entendi. Sani, eu comentei no início da live que existem algumas diferenças da psicoterapia humanista para a psicanálise, para a TCC, para a sistêmica e tal. Eu, particularmente, sou um pouco apaixonado pelo terapeuta humanista, porque justamente ele defende essas coisas aí que você e eu estamos conversando. Mas explica pra gente como é que funciona a psicoterapia dentro do humanismo, e você pode listar pra gente algum tipo de técnica que o terapeuta utiliza durante essa terapia? Então, diferentemente, né, de outras abordagens, né, a, a teoria humanista, ela não se utiliza de técnicas, né, de um modelo, ela não segue um roteiro, assim, pré-programado, algo que ela utilize com frequência em certa população de pessoas atendidas, não. Mas o que eu costumo falar muito, né, o que os teóricos dizem, né, é que o ideal é que se crie, né, uma terapia para cada paciente, né, de acordo com as especificidades do mesmo, né, de acordo com aquilo que ele realmente precisa, né. Então, para cada pessoa atendida, né, se trabalha de uma forma diferente, né, o terapeuta observa e explora e tenta sempre fazer o melhor possível para aquela pessoa, né, para que ela possa crescer, possa se desenvolver, né, e possa, consequentemente, alcançar uma melhora, né. Então, dentro disso também, o que a teoria nos sugere, né, é que o terapeuta, no acompanhamento, no tratamento, né, dessas pessoas atendidas, essas pacientes, né, é que ele tenha uma certa postura, um certo modo de agir e de ser com a outra pessoa, né? Que siga alguns critérios, como por exemplo, né? Roger fala nas atitudes facilitadoras, né? Durante o acompanhamento, né? Quais seriam essas atitudes facilitadoras, né? A principal delas, né, seria o apoio positivo incondicional, né? Ou seja, né, diante de qualquer situação, né, o psicólogo ele deve sempre, né, apoiar aquela pessoa, né, independente do que a outra pessoa fala ou faça, né, deve ter essa atitude de apoio, né. Outra questão seria a questão da congruência, né, que seria o fato de o psicólogo ser o mais franco possível, o mais verdadeiro possível na sua relação com o paciente, né. As pessoas gostam da verdade, as pessoas precisam da verdade, né? Então, isso é uma coisa assim muito importante, né, também dentro dessas atitudes, né? E a terceira delas, né, e uma das também muito importante, né, a questão da empatia, né? Que é justamente a questão de se colocar no lugar do outro, né, de olhar, tentar ao máximo possível olhar a situação com os olhos da outra pessoa, né? Para que você consiga ter uma ideia mais clara do que aquela pessoa precisa, né, enquanto ser humano, enquanto ser paciente ali. Então, a, então seria isso, sabe? A psicologia humanista ela não trabalha com técnicas, né, mas ela é muito importante, né, esse modo de ser e de agir do terapeuta, né? E sempre acreditando, né, numa das premissas básicas também da teoria humanista, né? É neste vínculo, nesse relacionamento com entre terapeuta e paciente, né? O ideal é que não haja assim uma hierarquia, tipo, né, o terapeuta é o ser superior, né, e o paciente é inferior, não, são duas pessoas ali, né, se ajudando, né, sendo claro, o terapeuta tem o conhecimento técnico, né, mas eles estão ali em igualdade de hierarquia, né, e sempre pensando, né, naquele ideal e naquele pressuposto de que a relação é que cura, né, a relação é que
vai ser, né, o motor para essa melhora e para esse crescimento do paciente também. Você sabe que você falava sobre a aceitação incondicional, você sabe que eu tive um conflito enorme com relação a essa atitude facilitadora do terapeuta, porque eu sempre achei que a aceitação incondicional, no início, né, ignorante, a gente está aprendendo as coisas, eu sempre achei que isso seria o terapeuta validar e concordar com tudo aquilo que o paciente está trazendo. Vamos dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, assim, bem claro, assim, bem para que a gente possa compreender tudo isso. Suponhamos que um dos seus pacientes, estou usando uma questão hipotética, tá? Suponhamos que um dos seus pacientes chega e diz, olha, eu estuprei uma moça, sei lá, ou então eu matei uma pessoa, ou então eu roubei. Naquele momento que eu estava aprendendo sobre aceitação incondicional, ficou na minha cabeça que o terapeuta humanista deveria validar aquilo, aceitar aquilo e não fazer nenhum tipo de observação para que aquela pessoa se corrigisse, não fizesse isso de novo, não cometesse esse crime e tal. Com o tempo eu fui descobrindo que a aceitação incondicional não tem nada a ver com isso. A aceitação incondicional é, na verdade, a capacidade que o terapeuta tem de enxergar a pessoa por trás daquela situação. Por trás da pessoa que mata, que estupra, que rouba, ou que faz determinadas coisas que a gente sabe que não são aceitas moralmente na sociedade, existe um ser humano. E é esse ser humano que precisa, de alguma forma, ser aceito enquanto tal e que dentro da terapia, visando esse desenvolvimento próprio, que ele é capaz de reconhecer quando ele comete uma coisa errada, esperar o tempo necessário para que ele mesmo consiga ter as suas próprias conclusões sobre a sua vida. E aí, com o tempo é que eu fui entendendo que a aceitação incondicional não significa você validar algum ato ilícito ou criminoso, mas é uma atitude muito mais filosófica de amor, quando você recebe aquela pessoa, independente do que ela tenha feito, você a acolhe, a abraça e a respeita, em primeiro lugar, como ser humano. Por quê? Porque existe também uma outra atitude facilitadora chamada empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, vivenciar aquele drama e pensar se talvez coisas que aconteceram com ele, se tivessem acontecido com você, você talvez não fizesse até pior, né? E aí você ficava falando aí um pouquinho e eu ficava refletindo sobre essas coisas por aqui. Deixa eu te perguntar, quais são os desafios do humanismo, considerando todas as faixas etárias das pessoas, seja para crianças, adolescentes, idosos? Você, por exemplo, que é um terapeuta humanista, você recebe todos os públicos? E quais são os desafios que você acha que essa teoria tem para enfrentar com relação aos diversos públicos, crianças, adolescentes, idosos, porque são situações diferentes, não é? Sim, né? Ah, bom, enfim, a teoria humanista, né, ela tem, assim, essa capacidade de atender a todos esses tipos de públicos, né, desde criança, né, até a idade, né, idosos, né, enfim. Mas falando um pouquinho, assim, de cada faixa etária, né, é claro, né, que cada, cada faixa etária tem um desafio, né, compõe um desafio para o terapeuta, né, mas são características também distintas, né, entre as fases do desenvolvimento, né. Por exemplo, né, para o atendimento de crianças, né, o terapeuta ele se utiliza, né, principalmente da forma lúdica, né. O tratamento não é através de uma conversa, né, como seria, né, com o público adulto, né, mas sempre pensando, né, uh, naquela premissa básica, né, da teoria humanista, né, que é de fazer com que a criança, nesse caso, né, conduza o atendimento, né, adquira, né, certa autonomia, né, para seus atos, né, e o que possivelmente, né, ela também ela reproduzir, né, em seus
relacionamentos, né, fora do consultório, né? Mas a criança tem essa especificidade. A criança ela já chega ao consultório mais aberto, assim, ela colabora com o terapeuta, sabe? Então, digamos que isso se torna um facilitador, né? Ou às vezes Diferentemente. não. Tem crianças que às Não, vezes dão muito evidentemente que trabalho para terapeuta, né? isso fala assim de uma maneira geral, né? Mas claro, nunca é uma regra, né? Mas, e diferentemente, por exemplo, do público adolescente, né? O adolescente já geralmente é um trabalho mais difícil, né? Porque além de toda essa dificuldade de se adentrar no mundo interno do adolescente, né? Geralmente eles vêm ao consultório, né? Porque os pais querem que ele faça terapia, né? Os cuidadores, né? Ou a escola encaminha. Então, muitas vezes eles vêm até obrigados, né? Até a terapia, eles não querem vir, né? Então, para o psicólogo representa um desafio um pouco maior, sabe? Então, essa, a dificuldade para a criação de vínculo é um pouco mais difícil, né? Que a gente sabe que o vínculo é extremamente importante dentro da terapia. Se você não tiver um vínculo bem estabelecido com o seu Sim. terapeuta, a coisa não acontece, né? Isso. E já em relação ao público adulto, também, né, geralmente, né, eu falo em termos gerais, né, não é uma regra, né, mas muitas vezes, né, na grande parte dos casos, eles já vêm mais abertos também, né, porque muitas vezes a pessoa adulta, ela procura o psicólogo, o terapeuta, já numa situação limite, né, já quando ela considera assim como uma das últimas possibilidades, né, de uma melhora assim no seu estado emocional, psicológico, né? Então, né, nesse caso a pessoa já vem mais aberta, mais disposta a colaborar, né, com o psicólogo e tal. Então isso facilita, né, a terapia, né? E, né, para o público idoso, né, também tem essa característica deles muitas vezes virem até a terapia, né? Porque os filhos, principalmente, querem que eles façam terapia, os filhos estão vendo alguma coisa, né, não está indo bem, sabe? Então, isso também dificulta um pouco, né, porque eles já têm, assim, por já estar numa idade mais avançada, assim, muitos pensamentos, assim, comportamentos já enraizados, né? Então, é uma dificuldade, assim, a mais, sabe, para o terapeuta, né? Mas também, né, como eu falei no início, né, uma premissa, né, que todos, né, toda pessoa tem potencial para o crescimento, né? Mesmo na idade, né, já na velhice, né, as pessoas podem crescer enquanto pessoas, podem melhorar suas relações, né? Podem aprender alguma profissão nova, podem contar novos relacionamentos. Então, todos têm possibilidade de crescimento, né? Inclusive, né, na velhice, né? Isso é uma coisa, né, E acredito que o que você interessante disse até no abordar. comecinho da live cabe aqui, porque você disse que, eu até fiz a anotação aqui, que o humanismo não tem uma técnica, e eu ficava pensando, acredito que o humanismo não tem uma técnica, porque o ser humano não é rígido, ele não é estático, imóvel, né? O ser humano ele está em constante evolução e ele precisa às vezes de alguma coisa que se adapte a ele para que a coisa funcione. Então você refletiu um pouquinho sobre essa coisa de que o humanismo não tem uma técnica específica, que isso precisa funcionar para cada coisa, ou seja, é uma teoria extremamente maleável, flexível, que entende as necessidades distintas, especificidades de cada um e aplica aquilo que já foi construído, aquilo que já é de conhecimento da teoria, ao longo de todos esses anos, para que essa mesma situação possa ocasionar uma melhora para aquele paciente, né? E aí eu ficava aqui maravilhado com as coisas que você diz, que realmente são situações diferentes. Você não pode tratar uma criança da mesma forma que você trata um adulto, e não pode tratar um idoso da mesma forma que você trata um adolescente, e por aí vai. Sani, eu sei que você tem o seu consultório, eu sei que você trabalha como psicólogo clínico. Você está atuando em que cidade agora? É na cidade de Taquara. E você acredito que também esteja atendendo online, caso alguém procure você. Isso, né? Também atendo Ótimo. online.
com um consultório, né, localizado na cidade de Taquara. Ok, Todos os dias, de segunda a sexta, né, agenda ok, aberta. ok. E eu sei também que você realiza um trabalho voluntário como psicólogo para a ONG Vida Breve. Fala um pouquinho para a gente sobre essa ONG e o que que você faz lá dentro. Sim, o meu envolvimento com a ONG Vida Breve é uma ONG, para quem não conhece ainda, localizada também na cidade de Taquara, né, que acolhe jovens, crianças e jovens, né, em situação de alta vulnerabilidade social. Então, a ONG, ela faz um trabalho muito forte no que a gente chama de base, né, que seria nos primeiros anos ali, a fim de evitar o quê? De evitar que esse jovem, esse adolescente, né, num futuro, né, muito próximo, entre em contato com drogas, com prostituição, enfim, com essas coisas, né? Então, e ela tem também a ONG, o intuito, né, de quebrar esse ciclo de vulnerabilidade, né? Porque você imagina uma criança, né, que cresce em um lar, em uma família totalmente desestruturada, né? Tráfico de drogas, prostituição, né? Os pais não trabalham, né? Vivem naquela vida, né? Com muita, né, vulnerabilidade, né? Então você imagina que aquela criança vai crescer, né? E claro que não é uma certeza, né? Mas é uma tendência muito grande que aquela criança vai seguir por aquele mesmo caminho, sabe? Ela vai muito cedo vai parar de estudar, ela vai ter muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho e também pode, né, entrar para esses outros lados, né? Drogas, prostituição, né? A menina logo pode engravidar, né? Numa idade, né? Muito prematura, no caso, né? Então, o maior objetivo da ONG é quebrar com esse ciclo, sabe? Com essas crianças atendidas ali, elas cresçam, elas se desenvolvam, elas possam concluir os estudos, né? Elas possam logo cedo já serem encaminhadas para programas de primeiro emprego relacionados ao mercado de trabalho também, principalmente os estudos, né? E enquanto ser humanos, né? Um ser humano de forma ética, né? E honesta, né? Então, é justamente quebrar esse ciclo, né? De família desestruturada, né? Que Essa tipo de criança é uma criança que trabalhos, que tipo de trabalhos você poderia elencar para a gente que a ONG realiza especificamente, sejam com crianças ou adolescentes? ela trabalha com oficinas, né? Trabalha no contraturno escolar, com oficinas de arte, principalmente, dança, teatro, música, né? E claro que esse ano é um ano atípico, né? Tá tudo meio não, mas as coisas pararam, né? Mas eu também pretendo, a partir do momento em que as coisas estiverem melhores, né? A própria questão da circulação, eu também pretendo propor também uma oficina, né? De educação emocional para as crianças, né, para que elas possam também, né? Desde cedo, né? Terem noção já das questões emocionais, lidar com as emoções, medos, raivas, ansiedades, né? O que é o estresse, né? Então eu já tenho, né, alguma conversa, né, com direção da ONG, né, nesse sentido, né? E desde o meu estágio curricular, o qual eu realizei na ONG, né? Eu pós-formado, né? Continuei na ONG como voluntário, né? E agora psicólogo. Então esse é meu trabalho lá, é ajudar assim no que for possível, né? E posteriormente, possivelmente no ano que vem aí também atuar com essa oficina de educação emocional para as crianças. E é impressionante Qual como seria esse? as artes, de forma geral, servem bem ao propósito de você dar um direcionamento bom às pessoas, né? Certa vez, no intervalo lá na Facate, você me apresentou uma moça, uma menininha, em que ela Lembra? Eu lembro, escrevia eu lembro. poesia ou era alguma coisa assim, ela escrevia alguma coisa. E como você sabe que eu sou escritor, você disse, Fantástico. Paulo, eu queria que você conversasse com ela um pouquinho, porque ela gosta muito de escrever e você incentivasse a ela. Eu lembro ali que naqueles 10 minutinhos de intervalo, é tudo muito corrido na Facate, né?
Aqueles 10 minutinhos eu conversei um pouquinho com ela leu um texto que ela tinha escrito, né, que por sinal eu achei muito bom, considerando a idade dela, né? Aquela criança, ela pertencia a essa ONG que você está mencionando agora? Isso. Exato. Ou seja, já é uma pessoa que está podendo gozar um pouco desses benefícios que a arte consegue fazer a serviço das pessoas. Sani, você se formou no ano passado, não foi? Isso. E eu já peço desculpas a você publicamente, porque você me convidou gentilmente para a sua apresentação de TCC e formatura, e infelizmente, por causa da correria da minha vida, eu não consegui ir, mas eu quero ler o seu trabalho de conclusão de curso. Depois eu vou te mandar um WhatsApp com o meu e-mail, para que você mande o seu trabalho, que eu gostaria muito de saber o que que você descobriu, que caminhos você levou. Eu gosto muito de ler TCC, eu gosto muito. Tem gente Sim, que sim. não gosta não, mas eu gosto, porque eu acho que eu aprendo bastante. E agora, nesse período de pandemia, eu acabei me dedicando muitíssimo mais à leitura, né? Além da escrita, né? Por sinal, você me disse que iria me fazer uma perguntinha sobre o meu livro no final da live. Isso. Pois bem, eu sei, eu vi que o seu livro ele trata sobre questões familiares também, de âmbito familiar, né? E você já tinha um conhecimento prévio já da teoria humanista, né? E me ouviu falar um pouco, né? E aí, eu te pergunto, você acha que a teoria humanista se encaixaria assim nos seus personagens ou no seu livro? Você sabe que tem um dos personagens principais do livro, que eu conto a história dele, em um determinado momento, ele precisa fazer terapia. Sendo assim, ele tem uma rejeição enorme ao terapeuta de início, que a gente sabe que é muito comum, né? São defesas que são construídas ali. É uma pessoa que está forçando a sua mente, querendo saber coisas. Você está ali exposto e não é todo mundo que tem a capacidade de se desnudar, né, diante de uma pessoa que está aparecendo agora. Então, um dos personagens se apresenta de uma forma muito agressiva com relação a esse terapeuta, né? E a postura do terapeuta, e é por isso que eu digo que eu sou maravilhado com o humanismo, a postura do terapeuta, dentro do meu livro, ela é uma postura de empatia, de aceitação incondicional, onde ele consegue enxergar o que está para além daquilo que está sendo dito. O que eu acho fantástico. E vou dizer para você, como o meu livro é livremente inspirado em uma história verídica, e eu me dei ao trabalho e me poupei a dificuldade de somente escrever aquilo que eu ouvi, ou seja, tudo que está no livro é verídico, com exceção dos nomes dos personagens e do ambiente onde as coisas aconteceram. Com exceção disso, tudo que está no livro Meu Irmão e Eu é verídico. De fato, aconteceu, tal qual foi narrado pelo livro. Então, eu me percebi dentro da teoria humanista quando o Gaius me contava que o terapeuta dele agia daquela forma com ele. E eu disse, nossa, cara, é claro que assim, em 2016 eu não tinha o esclarecimento do que realmente era, né? Porque uma das últimas vezes que estive com o Gaius foi em 2016. Né? Infelizmente, ele faleceu em 2017. E depois, é claro que eu não tinha essa compreensão, mas agora, né, checando, revisando tudo que já era escrito, já foi escrito, eu comecei a perceber que muita coisa que o Gás me narrava me dava a entender que o terapeuta dele agia dessa forma com ele. E pasme, o terapeuta dele é psicanalista. Só para você ver como existem várias pessoas que às vezes se utilizam de determinadas coisas, de várias teorias, para poder compor isso. Eu sei que existe uma certa resistência a isso. Eu sei que a gente não pode fazer uma salada de coisas e pegar um pouquinho de cada teoria e jogar dentro da terapia, mas pelo menos nesse caso do Gaius, pelo que me foi narrado, estava funcionando muitíssimo bem, né, nesse sentido. É claro que essas defesas elas foram baixadas, né, à medida em que o tempo foi passando, porque a situação em que estava ocorrendo a terapia também era uma situação um pouquinho complicada, né? Então essas defesas foram baixando, até que chega um determinado momento que em terapia
né? Ele teve uma revelação de coisas que ocorreram no passado dele que ele não sabia, ou pelo menos não tinha consciência disso. Evidenciando isso, ele pôde elaborar e administrar muitíssimo melhor, né? E foi até bom você tocar um pouquinho nesse assunto, porque eu aproveito que existem pessoas da psicologia que estão conosco na live, já quero aproveitar e convidar as pessoas a conhecerem esse projeto literário da minha autoria. O livro Meu Irmão e Eu é um romance erótico, escrito por mim, que está disponível na Amazon pelo valor de R$ 9,90. Ele é resultado de 10 anos de pesquisa e 4 anos de escrita. Tem uma história muito impactante, muito instigante, controversa, e que pode auxiliar, principalmente profissionais da psicologia, a entenderem muitíssimo mais o universo do trauma, o universo da sexualidade, da terapia, de como é importante a gente acolher a pessoa independente do que aconteceu com ela ou do que ela mesma fez ao longo da vida. Então já convido todos a conhecerem um pouquinho desse trabalho. Para você comprar o livro Meu Irmão e Eu, você clica no link que está disponível na bio do meu Instagram, @escritorpn7. Depois, por favor, conte o que vocês acharam, porque eu gosto muito de feedback. Sani, você precisa vir passar um dia comigo aqui em Canela, para pagar aquela cerveja que você está me devendo. Não, vamos sim. Vamos lá, sim. Traga sua mulher. Eu sei que você tem uma filha Nossa, também, né? Adora Gramado. Tem. Elas adoram Gramado, né? Hoje eu tive o prazer de ir a Gramado, porque eu fui no aniversário de uma amiga minha, né? E, claro, a gente seguiu todas as medidas de segurança, óbvio, mas eu tenho uma paixão natural por Gramado, né? Eu fui para Gramado hoje, passei um pouquinho e a casa dela é um pouquinho distante do centro. Ela falou, eu vou chamar um Uber para ti. Eu falei, não precisa, eu vou andando, né? Que eu estou meio preso aqui dentro de casa, então quando eu tive a possibilidade de sair, eu já saí um pouquinho e passei um pouquinho, realmente a cidade maravilhosa. Por favor, você, a sua mulher, sua filha, aceitem meu convite, me avisem com antecedência, faço questão de levar vocês para jantar. Vamos só esperar passar essa pandemia, porque realmente a situação é complicada. Sani, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu quero agradecer, tá, por você bater esse papinho inteligente com a gente sobre teorias humanistas. Foi muito rico, muito enriquecedor, tá? As pessoas que estão assistindo a live, que vão assistir a live depois, porque ficará salvo no meu Instagram, podem contratar o serviço do Sani Ferreira, que é psicólogo e reside em Taquara, através do Instagram dele. Eu vou marcá-lo agora na live, você pode entrar, mandar um direct, acredito que lá também tem telefones de WhatsApp disponível, você pode entrar em contato e poder gozar um pouquinho também dessa teoria humanista que realmente é muito rica, tá? E olha, gente, eu vou dar um conselho para vocês, eu faço terapia faz tempo, por sinal, eu encerrei mais uma etapa da minha análise. Eu discordo de Freud, mas estou com ele sempre, Sani, é impressionante. É importante. Cuidem da saúde mental de vocês, que é importante. Sani, obrigado. Fica aquele carinho, aquele abraço. Quero que você aproveite, dê o seu boa noite e os seus agradecimentos para a gente encerrar. Agradeço também pela oportunidade, né? E espero que eu tenha sido útil, né? Aquelas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir a live posteriormente, né? E um abraço, Paulo, e qualquer hora a gente se encontre em Gramado Canela para tomar aí aquele café. Aquela cerveja ou aquele café. Querido, obrigado. Um abraço para sua mulher, para sua filha, tá? Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Boa noite. Um abraço, Paulo. Boa noite. Valeu. Tudo de bom. Prontinho, pessoal. Conversamos aqui com o psicólogo Sani Ferreira, que segue a teoria humanista. Foi bom? Foi gostoso? Eu quero que você saiba que lá no meu IGTV existem várias lives salvas de diversos assuntos. Antropologia, sociedade, cultura, sexualidade, literatura, tudo que é assunto bom e interessante que faz com que a gente se transforme em pessoas melhores está disponível no meu Instagram. Fiquem à vontade. Fuçem enquanto vocês quiserem, o meu Instagram é de vocês. Agradeço a participação de todos, informo que a qualquer hora eu apareço por aqui com outros assuntos interessantes para a gente conversar. Se você não adquiriu o livro Meu Irmão e Eu, da minha autoria, clica no link que está disponível
na bio do meu Instagram. Ele custa somente R$ 9,90. Leia, vai fazer bem a você. Esse livro faz a gente enxergar a vida de outra forma. Tá bom? Grande abraço para vocês. Desejo uma boa semana e a qualquer hora eu apareço por aqui. Grande abraço e até mais.